Dizer aos pais que a gente está em um lugar e de repente a gente está em outro, está com uma turma e está com outras pessoas. Mentir que fez as tarefas, aí você não fez, inventar histórias. Até que ponto isso compromete o convívio saudável da família? É assunto para o quadro Sexualidade em Dia. Bom, e quem já está com a gente aqui é a consultora, né, sexual, consultora em sexualidade, Milka Freitas. Bom dia. Bom dia. Olha só, mentir é comum nessa idade, principalmente nos adolescentes, né? Dizer que está indo para uma festa, de repente vai para uma outra cidade pertinho. Qual é o risco que isso pode trazer de confiança entre pais e filhos? Vários, Fabiola. E, infelizmente, os pais são os maiores causadores dessas pessoas, dessas mentiras e desses comportamentos. Às vezes são coisas que a gente passa despercebido. Por exemplo, você não quer atender uma pessoa, às vezes até o próprio pai ou algum parente daquela criança, aí você chega para a criança e diz, olha, diz que eu não estou. Não, e uma vez ligaram para falar com meu pai, a minha irmã, que era pequena, disse, diga que eu não sou. Meu pai disse que era para dizer que não está. Exatamente. Então, o que é que acontece? A criança, ela vai percebendo que ela vai se safando daquilo, assim como os adultos se safaram, porque na cabeça dela não aconteceu nada com aquele adulto. Ele apenas mandou uma mensagem e ela obedeceu aquela mensagem. Então, se o pai ou a mãe pode fazer aquilo, ou os responsáveis, por que eu não posso fazer? O único problema é que se a criança vai desenvolvendo, vai observando esse comportamento, ela pode se tornar uma adolescente mentirosa e um adulto mentiroso ou mentirosa, né? Então, assim, tem que ter cuidado com essas pequenas mentiras. Mas assim, todos nós mentimos, todos nós, pequenas, médias ou grandes, mas essas médias e grandes são as mais preocupantes. Mas começa, infelizmente, dentro de casa. Complica, né? Complica. E o pai que passa a mão na cabeça do filho que já mentiu, aí eu acho que é 2 vezes mais responsável por isso, Exatamente. né? E ainda tem os assuntos que às vezes a criança quer saber, por que, sei lá, vê uma situação na TV, por que está fazendo isso? Por conta de tal coisa. Aí mente, não quer dar a resposta à criança. E a gente sempre aconselha aqui no quadro, não sabe dar a resposta, não minta. Procure uma resposta que seja cabível até para a relação dos dois. Então diga, filho, eu não tenho como explicar agora, mas eu vou te explicar, porque você vai criando um elo de segurança e confiança naquela criança e naqueles genitores. Bom, já tem pergunta aí de telespectador, vamos dar uma lida. Oi, Milka, aqui em casa o pessoal me ensinou a não mentir, mas eles acabam mentindo, olha aí, ó, principalmente quando não querem que eu vá para balada. A Bia, que mora em Fernão Velho. Comum isso aí, viu? Agora sim, o que acontece, inclusive está acontecendo muito nesses 2 últimos anos de crise que a gente está vivendo, é que os pais não deixam os filhos a par da situação financeira. Então eles inventam de tudo para poder não admitir para aqueles filhos ou filhas que não estão em condições, por exemplo, de proporcionar um valor para sair para a balada. Então se o adolescente ele não está por dentro daquilo e os pais também não explicam, não dizem, por que eu não posso ir para a balada? Porque não pode. Fica uma lacuna. Então, um adolescente, ele faz o quê? Ele vai mentir a primeira vez, viu que se saiu bem, vai mentir a segunda e assim sucessivamente. Então, a ideia é que os pais expliquem. Você não vai porque eu não acho interessante, porque não pode por esse motivo, ou porque eu realmente não tenho condições de estar bancando isso agora. Essa história de ficar escondendo a situação complica, né? E assim, é importantíssimo que se deixe muito claro qual é a situação ali daquela família, até porque os filhos podem tomar conta também dessa responsabilidade dentro dos seus limites. Então, não fique preocupado não, é importante ser sempre claro. Vamos lá, mais uma perguntinha, telespectador. Meu filho vive mentindo para mim, até nas coisas mais simples. Isso seria uma doença? O Assis, que mora aí no bairro do São Jorge. Olha, Fabiola e Assis, veja bem, não posso dizer que seja o caso do filho dele. Porém, tem uma doença chamada mitomania. Sim. Que essa mitomania vem justamente... Essa mitomania, ela aparece na fase adolescente e adulto, mas é como eu falei no início do programa, desde pequenininho. Quando aquela pessoa vai entendendo que ela vai se safando daquilo, então ela continua mentindo. Só que chega um período que ela mesma começa a acreditar naquela mentira. É que costuma dizer que mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Exatamente. E aí as pessoas que estão ao redor, elas já estão acostumadas com aquela pessoa que está mentindo. Então o ideal é perceber o que a criança passou a mentir para se safar de uma bronca, às vezes de uma pisa, né? Que tem infelizmente o hábito da pisa.
pisa, de bater na criança, é corrigi-la imediatamente e dizer para ela, se você me falar a verdade, você não vai ser punida, a não ser que realmente seja necessário. Mas toda vez que você mentir, eu vou descobrir e vai ser pior para você. É porque tem pai que acha bonitinho a criança, você vai lá e pergunta, fulano, foi você que quebrou? Não, papai, não fui eu. Aí ela fica, foi você que quebrou? Não, foi fulano. Ele acha bonitinho aquela fasezinha ali, mas ali é que pode se desenvolver um adulto. E a mitomania, ela é uma questão de comportamento que pode sim ser contornada, mas tem que ser principalmente acompanhada por psicólogos. Não tem como ser acompanhado sozinha. E aí as pessoas que estão ao redor de pessoas assim, procure sempre puxar a orelha, para poder a pessoa ir se conscientizando. Você imagina, se as pessoas elas já mentem para os pais, né, que são nossa ligação ali. Quando ela tiver um relacionamento com uma outra pessoa, né, tipo um namorado, um marido, como é que vai ser essa questão da confiança? E a gente às vezes cria os filhos e não observa que eles vão sair daquele nosso ambiente e vão enfrentar um mundo lá fora. Então não dá para você super proteger essa criança o tempo todo. Tem que ensinar ela a viver para o mundo que está esperando. Ó, essa próxima pergunta também é bem interessante, vamos lá. Meus pais são desconfiados de tudo e de todos. Ele pede para sair, para conversar com a galera na escola, mas eles nunca deixam. Daí tenho que mentir. O que ele deve fazer para que os pais dele mudem? É do Lucas, lá de Paripoeira. Um beijo grande aí para vocês. É importantíssimo que os pais entendam que proteção é diferente de perseguição. Porque quando você protege uma criança, você protege ela sempre com uma relação saudável. Quando você super protege essa criança, você pode adoecer essa criança. De não pode sair de jeito nenhum, não pode fazer isso de jeito nenhum, não pode namorar de jeito nenhum. Então, primeiro você tem que se perguntar, por que você quer cobrir essa criança ou esse adolescente de superproteção? Porque muitas vezes a gente vem com uma carga, né, Fabíola? A gente vem com uma carga emocional, cultural, de família. E segundo, entender que você só está complicando o futuro dessa pessoa. Entende? Porque quando ela sair, vai ter um momento que ela não vai ficar mais debaixo da asa dos pais. Ela vai ter que enfrentar aquele mundo lá fora. E as pessoas não vão ser tão compreensivas e tão protetoras como estão sendo dentro de casa. Então, o ideal é que compreenda que aquele adolescente ele está na fase de sair com os amigos, de conversar, de dialogar, de viver novas experiências. Então, se você sempre conversa com esse adolescente ou essa adolescente, pode ter certeza, ela jamais vai aprontar alguma coisa, ele jamais vai dar dor de cabeça em relação a álcool, a outros tipos de droga, a sexo sem proteção, gravidez fora de hora. Tendo diálogo aberto e sincero, esse adolescente ou essa adolescente não vai dar trabalho. Vai dar aqueles pitizinhos que também ninguém é santo, né? Mas o importante sempre é conversar. É ser aquele trio, né? Pai, mãe e filho, ter confiança um no outro. Sim. O que o pai disser, a mãe tem que assinar embaixo. E essa confiança vem desde os primeiros passos. Desde essa segurança, sempre vem desde os primeiros passos. Aí você, quando ele crescer, aquele puxãozinho de orelha, mas sempre é válido, sempre é válido. Beijo grande pra você, obrigada. Pra você também, o pessoal siga aí nas redes sociais, qualquer dúvida, manda pra gente aqui que a gente responde. Até a próxima.